Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinze, um dos Morim aqui do canal, e trago para vocês hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá. Estamos dentro desse estudo abordando o Aleph Bet, o alfabeto sagrado, o alfabeto hebraico, o alfabeto que nos traz muitas informações sobre o nosso mundo, sobre tudo que nos cerca, sobre a criação do Eterno. E esse Aleph Bet, então, nos traz detalhes que muitas vezes fogem à nossa visão, fogem ao nosso entendimento, né? Mas que cada letra traz aí um significado muito profundo, que ao observar cada letra você vai despertando dentro de você um entendimento de tudo que está à sua volta, vai percebendo que o nosso mundo ele é muito mais amplo do que aquilo que a gente pode observar. E as letras, elas trazem essa condensação de informação, trazem muitas informações dentro de si, e é importante que a gente estude cada uma delas para despertar esse entendimento, esse conhecimento, despertar a sabedoria dentro de nós. E quando nós lemos a Torá, então, né, já conhecendo um pouquinho das letras, nós vamos percebendo que cada palavra, cada verso, ele traz um significado muito mais profundo do que simplesmente no nível do Peshat, no nível do texto lido, né? São muitas informações que vão sendo trazidas dentro de cada verso, de cada capítulo, de cada livro da Torá. Então, por isso que é importante a gente conhecer as letras, porque elas vão abrindo a nossa mente, vão abrindo a nossa percepção para um conhecimento mais profundo dos ensinamentos do Eterno, porque esses ensinamentos são bastante profundos, né? Muito além daquilo que a gente pode perceber numa leitura superficial da Torá. A Torá é para ser estudada de pouco em pouco, né? Repetir, porque a cada vez você percebe mais e mais ensinamentos. E com as letras que nós temos estudados até aqui, você já percebeu esse grande significado, você já deve ter percebido que muitos ensinamentos estão além do que apenas a forma, do que apenas o som, do que apenas o número que cada letra traz consigo, né? Então, abre o teu coração para a gente poder, então, acompanhar o estudo dessa letra Pei, a 17ª letra, né? Uma letra Tov, uma letra que tem o número 17, o Tov, né? Então, essa letra, ela tem dois significados, dois sons, duas formas, né? Na verdade, ela, quando ela tem essa forma aqui de uma kaf com uma yud aqui embaixo dela, né? Ela tem um valor e ela tem um som. E quando você acrescenta um dagesh aqui dentro, ela se torna uma letra mais dura, uma letra pei, né? Então, quando ela tem o dagesh, quando ela tem esse ponto dentro dela, ela é uma letra dura, uma letra pei. E quando ela não tem o dagesh, ela é uma letra fei, né? Então são 7 letras duplas das 22, né? Todas essas letras duplas, elas têm um duplo som, né? Como bet e vet, como shin e sim, né? São letras que têm esse duplo significado. Mas essa letra ainda tem uma outra particularidade. Ela, no final das palavras, ela tem uma outra forma. Ela tem a forma do fei sufit, né? o fei final. No final ela sempre é uma letra suave, uma letra fei, né? E é muito interessante essa letra, né? Essa letra, ela é adotada no alfabeto grego como a letra pi, né? A letra pi, que tem um significado muito grande dentro da matemática, dentro do estudo do desenvolvimento tecnológico. Por quê? Porque esse número aqui é um número que transcende a nossa compreensão, é um número que nós não conseguimos entender por que esse número tem
esse valor é um número irracional, 3,14, e com infinitas casas depois da vírgula, e esse número está muito presente na Torá, né? Se você pegar as primeiras letras dos nomes dos 5 livros, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vaikra, Devarim, né? Vaikra, Bamidbar, Devarim, na ordem, né? Se você pegar os valores numéricos de cada uma dessas letras e somar, você vai ter o número 3,14, o pi, né? Então, você já percebe que essa letra tem um significado que transcende todo o nosso conhecimento, toda a nossa compreensão. No nosso alfabeto, essa letra também é associada com a letra P e com a letra F, né? O P maiúsculo, P minúsculo, F maiúsculo, F minúsculo. E essa letra ela é associada com a cura das doenças, né? Não é tanto a cura trazida por um médico humano, como a cura trazida pelo Eterno. Quando a cura é feita por um médico humano que exige uma intervenção, uma cirurgia, uma medicação, algum contato maior, essa letra é um PEI, né? Uma letra dura. Haropê, Haropê e Erapê. Então aqui você vê a presença da letra Pei, né? E quando é Adonai que cura, como a gente vê no livro de Shemot, capítulo 15, verso 26, o Eterno diz: Kiani Adonai Roferra, eu sou o Adonai que cura, né? Kiani Adonai Roferra, aqui é uma fei, Adonai cura, não pela intervenção na carne, mas pela intervenção na alma. Ele cura a nossa alma, né? E aí a gente consegue, né? A gente consegue a nossa cura que vem de dentro, né? E a cura é sempre importante, né? É sempre importante aquele que está com uma necessidade, tem uma doença que precisa ser curada, né? Então, o Eterno coloca isso como de grande importância. A gente viu na última porção Mishpatim, algumas semanas atrás, nós vimos a porção Mishpatim, quando alguém agride um outro, né? Quando alguém agride um outro e não ocorre a morte, a pessoa fica adoentada, o agressor ele deve compensar a perda do tempo daquela pessoa que foi ferida, ele deve assumir a responsabilidade pela cura, pelo tratamento daquela pessoa que foi ferida. Então, a cura ela é determinada pelo Eterno. Todo aquele que provoca um mal ao seu próximo deve ressarcir, né? Deve ressarcir aquela pessoa daquele mal, daquela injúria causada. Então, a letra P ela tem vários significados, ela tem muitas interpretações, né, dentro desse processo de cura, dentro do processo de aprendizado. E por que a gente fala no aprendizado? Porque a letra P ela representa uma boca, né? Ela é uma letra Kaf, Raf, né? Uma letra Kaf ou Raf, dependendo do gaguejo aqui dentro, com uma Yud aqui em cima, né? Com uma Yud aqui em cima, ou seja, com uma boca que tem um dente. Então nós observamos, né? Nós observamos que na última letra que estudamos, a letra Ain, nós observamos o mundo através dos nossos 5 sentidos, nós observamos o mundo e associamos com a capacidade de visão, com o órgão da visão. A visão, então, representa toda a nossa observação do mundo. E aí, no momento que você já recebeu todos os sinais que estão à sua volta, todas as informações que estão à sua volta, percebeu tudo pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, né, e pela audição, pela visão, tudo que você já percebeu, você vai então raciocinar em cima disso, você vai digerir, você vai decodificar dentro da tua consciência, do teu cérebro, né, do mecanismo de entendimento do ser humano. Você vai transcender toda aquela informação, todo aquele conjunto de dados que estão à nossa volta, toda a nossa percepção do mundo, e precisa agora o quê? Comunicar, né? O ser humano ele precisa comunicar, ele não pode ficar
mudo, ele não pode ficar calado. Tudo que a gente aprende, a gente deve comunicar, a gente deve passar para frente. Então, esse é o ensino, essa é a base, é a Torá, né? A base é o ensino. A Torá significa ensino. Tudo que você apreende do mundo, tudo que você aprende do Criador, de tudo que ele colocou à tua volta, você deve entender, né, digerir isso, entender isso, meditar sobre isso e ensinar, né? É o fundamento da vida de todo ser humano. Todo ser humano tem que passar para o seu próximo tudo aquilo que ele aprende. Então o olho registra tudo, o olho compreende tudo, mas é a boca que fala, é a boca que transmite, é a boca que ensina, né? Tudo aquilo que o seu olho viu. Então, nós vemos aqui que no Aleph Beit o olho vem antes da boca, ou seja, primeiro você observa, primeiro você analisa, primeiro você entende, depois você fala, né? Nas outras línguas isso se manteve, o O vem antes do P, na grande maioria dos alfabetos, né? Todo o alfabeto, a letra O vem antes da letra P, ou seja, a observação vem antes da comunicação. Né? Primeiro se vê, depois se comunica. Então, nós vimos em Bereshit, né? Nós vimos no processo de criação de todo mundo que o Eterno falava, né? E tudo que ele falava acontecia, tudo que ele falava se materializava, tudo que ele falava era a sua criação. Né? Então, é pela voz do Eterno, né, que o mundo foi criado. Por isso que se diz que nem só de pão, né, vive o homem, mas das palavras que saem da boca do Eterno, porque tudo vem do Eterno, tudo que nos alimenta, tudo que nos sustenta, tudo que nos dá desenvolvimento vem do Eterno, vem da palavra do Eterno. E é importante a gente ressaltar aqui que muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Como o Eterno fala, o Eterno tem voz, como o Eterno tem olho, como o Eterno viu que a luz apareceu e a luz era boa, né? Ele já não sabia isso. É importante a gente ter sempre claro que a Torá ela é uma linguagem muito superior, é uma linguagem do Eterno traduzida para o nosso entendimento. Então, quando a gente fala que o Eterno viu, a gente está querendo dizer algo que nós entendemos como a captação da informação. O Eterno não vê com olhos, o Eterno não tem braços, mão, boca. Né? É simplesmente uma forma de trazer para o nosso entendimento como se dá esse processo, como se deu esse processo. Né? Então, o ser humano ele precisa pensar, ele olha as coisas, ele observa, ele pensa, depois fala e age. O Eterno faz tudo isso ao mesmo tempo. Então, o Eterno criou a luz, né, e viu que a luz era boa, mas ele já sabia que a luz era boa. Quando se diz o Eterno criou a luz, Yehior vai Yehior, e viu que a luz era Kitov, na verdade, isso é uma informação para o nosso entendimento, não para o entendimento dele. Claro que tudo que ele fez, ele já sabia que era Kitov, ele já sabia o que estava sendo perfeito, não precisaria acrescentar ou alterar nada. É apenas uma forma de trazer todo esse processo para o nosso entendimento, porque se a gente consegue desenvolver o nosso entendimento, nós estamos ainda muito distantes, né, do entendimento do Eterno, da compreensão do Eterno, da sabedoria do Eterno. O homem mais inteligente do mundo não dá para quantificar o quanto ele chegaria próximo do entendimento do Eterno, porque é um entendimento que transcende qualquer compreensão humana. Então nós temos que trazer essas palavras, né, associar essas sensações, esses sentimentos ao Eterno, mas isso é apenas para atender a nossa necessidade de compreensão. Né? Então, nós temos aqui o entendimento e a comunicação, nós temos a palavra que sai da nossa boca e que chega ao nosso próximo, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que observamos, tudo aquilo que tudo aquilo que estudamos, né, nós temos que comunicar, e a comunicação é feita pela boca. Né? A boca representa a nossa comunicação, o ato de ensinar, o ato de
transferir aquele conhecimento que nos chegou, né, aquele conhecimento que veio da observação através de Ain, do olho. Né? Então, essa comunicação, ela se inicia logo na infância. A criança, quando nasce, logo que nasce, ela ainda não tem dentes, né? Então, ela não consegue se comunicar, ela não consegue emitir som. Depois de alguns meses, de 4 a 10 meses, né, ela já começa a aparecer os seus 2 primeiros dentes, e aí a criança desanda a começar a falar algumas palavras, a balbuciar algumas letras, algumas palavras que ela ouviu aí durante esses meses, né, ela já começa a falar, e até os 3 anos de idade, mais ou menos, ela já tem aí seus 20 dentes descidos, né, os incisivos, os caninos, alguns molares que ainda são temporários, que vão cair, são os dentes, famosos dentes de leite que vão ser trocados. Né? Então, é nesse período que a criança fala muito, né? Uma criança de 3 anos, 4 anos, ela fala muito, ela fala o tempo todo, porque ela aprendeu, ela desandou a falar, né? Por quê? Porque ela já tem os dentes. Então a letra P, ela tem o formato de uma boca com o dente. Por quê? Porque a partir da dentição é que o ser humano começa a falar. E aí, quando ele se torna adulto, né, quando ele chega aos 32 dentes, né, incluindo os dentes dos sisos, ela atinge os 32 dentes, então ela atinge o caminho da sabedoria. Né? O que é o caminho da sabedoria? Nós falamos com 22 letras e utilizamos 10 números, ou seja, são 32 caminhos, são 32 unidades que nos permitem nos comunicar, nos permitem entender o mundo, que é justamente leve, né? A palavra leve, coração, ela soma 32, que está associado a essa nossa capacidade, né? A essa sabedoria que vem através das letras e dos números. Então, a nossa consciência reside no coração, né? Como já discutimos em algumas letras lá para trás, né, nós já discutimos a presença da consciência dentro do nosso coração quando discutimos a letra Lamed. Né? Então, é a partir quando a gente atinge a idade adulta, a partir dessa idade, então a gente comunica, a gente desenvolve todo o conhecimento, toda a tecnologia que faz parte do nosso mundo de hoje. Né? Então, tudo isso vem associado a essa letra P, que tem exatamente a forma de uma boca, né, com um dente. E hoje nós temos aí essa discussão do desenvolvimento humano, do Homo sapiens, né, o homem pensante, o homem que sabe. Né? Então, a grande diferenciação do homem do animal é a sua inteligência, mas na verdade não é a inteligência que distingue o homem do animal. Né? O que distingue o homem do animal não é a inteligência, mas sim a capacidade de comunicar o seu aprendizado, porque o animal ele busca o alimento, ele sabe que aquilo é um alimento, mas ele não consegue dizer para um outro animal: isso aqui é uma uva, isso aqui é uma banana, isso aqui é um mato. Né? Ele não tem essa capacidade, o animal não tem essa capacidade de perceber o mundo à sua volta e comunicar para um outro animal semelhante a ele. Só o ser humano tem a capacidade de comunicação. Né? Por quê? Porque o ser humano, né, vai ser, né, como nós vimos lá em Bereshit, capítulo 2, verso 7, quando o Eterno cria o ser humano, né, vai ser Adonai Elohim, et ha'adam afar min ha'adamah, vai par beapav nishmat, Caim vai ri Adam lenefesh hayá, e formou Adonai Elohim Adam, um ser humano, do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e Adam se tornou por alma vivente. Então, nesse momento que o Eterno sopra na narina do ser humano a alma vivente, o fôlego de vida, Neshama, né, dentro do ser humano,
é que o ser humano desenvolve essa capacidade de comunicação, essa capacidade de perceber o mundo e comunicar o mundo à sua volta. A alma vivente poderíamos dizer que é a alma falante, aquele que fala, aquele que comunica, né? Então, não é a inteligência que nos separa dos animais, mas a capacidade de comunicação, né? Então você pode perceber, por exemplo, nesse elemento muito simples, né? Dois pedacinhos de madeira, né? Dois pedacinhos de madeira conectados aqui por uma pequena mola, uma, uma invenção muito simples dentro de tantas invenções do ser humano, né? Tanto desenvolvimento tecnológico. Esse aqui é talvez o mais simples ou um dos mais simples, mas que tem uma utilidade muito grande, né? Quem nunca usou um pregador de roupa para pendurar uma roupa no varal, para fechar um saquinho de qualquer produto, colocar na geladeira ou na prateleira, enfim, tem milhões de utilidades esse simples produto. Mas você acha que algum animal poderia dizer isso é um pregador de roupa, ou que algum animal poderia fazer esse elemento tão simples, né? Então, não é o animal não é a inteligência, né, que separa o animal do ser humano, mas é a capacidade de aprender e de comunicar aquilo que ela aprende, de comunicar aquilo que ela realiza. Então, mesmo nas coisas mais simples, né, o animal não foi dotado dessa capacidade durante a sua criação, né? Não foi dotado dessa capacidade pelo Eterno. E a gente pode ver que essa letra tem a gemátria 80, né? Esse número é um número muito, muito interessante, né? Um número que nós temos aí um significado muito grande para esse número. Por quê? Porque dentro da vida do ser humano, que é aí em torno de 70 anos, é o auge da sua vida, né? E alguns chegam aos 80 anos, mas já numa deficiência física, orgânica, né? O seu organismo já não é o mesmo de 30 anos de idade, 40 anos de idade, né? Então, é essa idade que hoje já inclusive, já é a prioridade máxima em filas, em qualquer atendimento. Primeiro as pessoas de 80 anos ou mais, e depois as de 60 anos ou mais, e depois todas as outras. Por quê? Porque representa aí aquela idade em que todas as forças físicas já estão bem baixas, né? O ser humano já não tem tanta capacidade para realizar, sempre falando de uma média geral, né? Há pessoas que têm 80, 90 anos e são bastante produtivas, e outras com menos idade que são menos produtivas. Essa é uma idade média, um valor adotado para uma grande média da população, né? E é interessante notar que a partir dos 80 anos, né, nós temos um significado muito importante na Bíblia, na Torá, na Escritura. Ele nos traz essas informações. Por exemplo, no Salmo 81, né, logo depois dos 80, depois do 80 vem o 81. A partir do momento que você fez 80 anos, você já está vivendo o 81º, o 81. Né? Então, o salmista, né, Davi Haméria, nos traz esse salmo aqui, uma representação, né, do primeiro mandamento. Você lembra qual é o primeiro mandamento, né? Anohi Adonai Elohecha, Hotzitecha Asher, Hotzitecha Mieretz Mitzrayim, Mibeit Avadim. Eu sou o Eterno, o teu Elohim, que te tirou da terra de Mitzrayim, da terra do Egito, da casa da servidão. E aqui o salmista nos dá esse verso um pouquinho alterado, mas com muito significado, que é justamente Anohi Adonai Elohecha, Hamalka Me'eretz Mitzrayim, Ha-Herev Picha Va'amelchu. Va'amelchu, eu sou Adonai, o teu Elohim, que te ergueu. Amalchá, te ergueu da terra de Mitzrayim.
alarga a tua boca e te satisfarei. Né? Então, o que essa alteração aqui do primeiro mandamento está nos ensinando? Né? O que nós podemos depreender daqui? Primeiro, que o Eterno nos ergueu da terra de Mitzrayim. O que é nos erguer da terra de Mitzrayim? E é justamente ele nos libertar, né? Nos tirar da prisão que é a idolatria, que é atender a necessidades que não são as necessidades do ser humano, que é estudar e comunicar os ensinamentos do Eterno. Então, é isso que o Eterno diz, né, quando diz que nos tirou da terra do Egito, que nos ergueu da terra, nos tirou daquela vala comum que é a idolatria, né, a idolatria que nos prende à terra, que não nos deixa progredir, não nos deixa desenvolver. E quando se diz aqui, alarga a tua boca, como alargar uma boca? Né? Uma boca, ela tem uma forma, ela não consigo abrir a boca mais do que isso. Né? Como é que eu vou alargar a minha boca? A minha boca tem esse tamanho natural, cada um tem um tamanho de boca, né? Não consegue abrir mais do que é a sua capacidade física, mas o que está o salmista dizendo aqui, que Davi está dizendo aqui, é que você deve comunicar o teu aprendizado, que você deve comunicar as palavras da Torá, né? Que você deve espalhar as maravilhas do Eterno para todos que estão à tua volta. Você deve ensinar a Torá como o Eterno nos ensina a Torá. E quando você faz isso, então o Eterno te vai te satisfazer. É o Eterno que vai te dar tudo aquilo que você precisa comunicar. Quando você aprende, quando você observa, estuda, se desenvolve, né, é nesse momento que o Eterno vai colocar na tua boca as palavras que você vai dizer. Não é você que vai dizer as palavras, não sou eu que estou dizendo as palavras, é o Eterno que está comunicando o seu ensinamento a todos. Então, alarga a tua boca, ou seja, fala aquilo que você aprendeu, ensina aquilo que o Eterno te deu, o Eterno te ensinou, o Eterno te permitiu desenvolver. Né? A partir do momento que você foi erguido dessa terra, a partir do momento que você saiu da servidão, que você deixou de se preocupar com coisas mundanas, com coisas que não te elevam, que não te levam para cima, não te erguem da terra, né? Que você fica preso dentro de um ciclo de idolatria, de um ciclo de informações falsas, informações incorretas, né? E que te prende cada vez mais às necessidades orgânicas, físicas, né? Necessidades materiais, você sair dessa terra, dessa prisão que é representada pelo Egito, por Mitzrayim, né? E aí passa então a comunicar todo o ensinamento que vem do Eterno. Né? E por que a gente precisa comunicar? Porque o Eterno fez um mundo perfeito. Todo mundo, nós vimos nos 6 dias da criação que a cada fase que era terminada, o Eterno dizia que tove. E no 7º dia ele descansou e deixou que tudo caminhasse por si só. Mas o ser humano tem a responsabilidade, né, de dominar sobre os minerais, sobre os vegetais, sobre os animais. Ele tem esse domínio, ele tem essa responsabilidade, ou seja, ele tem que completar a criação do Eterno, ele tem que completar no sentido de mostrar para o seu próximo e cuidar de toda a criação, né, fazendo com que tudo se continue que tove, tudo continue perfeito, que tudo continue funcionando como o Eterno deixou naquele momento, através da nossa escolha. Né? Nós devemos escolher fazer isso. Por quê? Porque nós fomos dotados dessa capacidade, nós somos dotados dessa capacidade de melhorar o mundo, né? de comunicar aquilo que aprendemos, de aprender o que é o bem, o que é o mal, e fazer a escolha correta, né? E ensinarmos aquilo para
o nosso próximo, ensinar aquilo para todos aqueles que estão à nossa volta. Então, aqui no Salmo, né, quando nós estamos tratando justamente da letra 80, de número 80, o Salmo 81 veio nos trazer essa frase, né, esse verso que nos traz esse significado tão importante, ou seja, a partir daquele momento em que a nossa vida já está no limite, nós já não temos mais força física, nós vamos ainda nos erguer e alargar a nossa boca e manifestar todo esse ensinamento que vem do Eterno, né? E você tem que lembrar do capítulo 4 de Shemot, quando Moshe é convidado, né, é requisitado pelo Eterno para ir retirar o povo, para ser a ferramenta que o Eterno usaria para retirar o povo lá da servidão. O que Moshe diz: eu não tenho, eu sou incircunciso de língua, né? Eu não consigo falar, eu não consigo me comunicar, eu não consigo me relacionar com as pessoas, né? Eu não tenho condição de fazer isso, escolha outro. E o Eterno, né, mostrou para ele que ele era capaz de fazer isso, que ele poderia vencer as suas dificuldades, né? E ele poderia levar o povo à frente, desde que ele alargasse a sua boca, desde que ele quisesse, né, que ele se dedicasse a fazer isso, ele conseguiria fazer todo esse processo, ele conseguiria levar o povo para essa liberdade. E veja que não foi aos 60 anos, né? Moshe saiu do palácio com 40 anos, ele poderia ter ficado 10 anos lá com seu sogro Itrô, ele já estaria capacitado, né, a cuidar de rebanhos. 10 anos, 20 anos seria o suficiente, mas foram 40 anos, ou seja, ele começou a agir dessa forma aos 80 anos, ou seja, quando já estava no limite das suas forças físicas, ele ainda foi convidado a uma tarefa de tal envergadura como foi a saída do povo de Mitzrayim, né? Então, se você pegar aqui, quando o Eterno diz Anohi Adonai Eloheicha, a palavra Anohi tem justamente a gemátria 10 mais 20, 30, mais 50, 80, mais 1, 81. Né? Então, Anohi, essa força que vem do Eterno, né? Eu sou o Eterno, teu Elohim. Então, quando você reconhece isso, quando você aceita isso, quando você fala, aceita e fala e ensina isso, né? Você alardeia para todos que estão à sua volta que o Eterno é o teu Elohim, né? Ele vai então te satisfazer, ele vai te dar todas as condições para que você possa realizar as suas tarefas. Ou seja, Moshe tinha 80 anos quando foi chamado para retirar o povo do Egito, né? E recebeu aí as 10 palavras e comunicou a Torá, comunicou o ensinamento do Eterno para todos que estavam à sua volta e para nós até os dias de hoje, né? Então, a gente tem que lembrar também que Moshe, por isso, né, por suas ações, por se dedicar ao Eterno, ele teve um grande privilégio de falar boca a boca com o Eterno, né? Quando nós temos um episódio em Bamidbar, livro de Números, naquele momento em que Miriam fala com Aharon sobre a mulher, ela critica a Tzípora, a mulher de Moshe, né? Então o Eterno cobra de Miriam, cobra de Aharon aquele ato, aquela atitude impensada, a boca má que ela usou, né, a Lashon Hará que ela usou para falar mal da mulher de Moshe, para falar mal de Moshe, né? Fala mal da mulher de Moshe é falar mal de Moshe. Então o Eterno diz: Pe al pe adaber bo umare velo veridot utmunat Adonai yabit umadua lo yeretem ledaber beavit vemoshe
boca a boca falo com ele, ou seja, o Eterno fala com Moshe de boca a boca, né, com uma grande intimidade, mostrando que colocou na boca de Moshe todas as palavras que ele falava, de forma clara, não por meio de enigmas, ou seja, não é por profecia, por sonhos, por conjecturas, né, que todos os profetas fazem, observam, tem um insight de uma informação que vem do Eterno. Ele vê a imagem de Adonai, ou seja, ele podia ver quem era o Eterno, ver quem estava falando com ele. Porque vocês não temem falar mal de meu servo Moshe, Beavedi, meu servo, né? Falar do meu servo Moshe. Então, cobrando aqui, né? Nessa idade aqui, a partir dos 80 anos de Moshe, eles falam mal de Moshe, eles falam mal da mulher de Moshe, e o Eterno demonstra que com Moshe falava face a face, boca a boca. Então trazia toda a informação que Moshe passava para todo o povo, vinha da voz do Eterno, vinha diretamente do Eterno. E aí, quando Miriam usa a Lashon Hará, quando Miriam usa a sua boca para o mal, né, ela então é acometida da Tsarat. Nós veremos isso nos estudos da Parashá Shavua. Logo estaremos estudando essa porção, estaremos estudando em detalhes todo esse ensinamento que vai no livro de Bamidbar. E vemos também em Shemot uma situação que envolve o faraó, né? O faraó, quando ele assume o trono do Egito, e ele então se impressiona com o povo hebreu, com o crescimento do povo hebreu, ele se atemoriza com o crescimento desse povo e diz o seguinte, né, ele quer deixar o povo em cativeiro para evitar que esse povo se revolte contra o domínio do faraó. Então ele diz: Havá nihakema lopen irbe verhayah kit krena mil hama venosaf ganhu al sonenu venilchan bahu vealá min haaretz. Sejamos sábios para com eles, pois se aumentarem e vier a guerra, eles podem somar-se a nossos inimigos e lutar contra nós e deixar a terra. Então você vê aqui que existe essa palavra pen irbe, né? E se eles aumentarem, esse temor do povo aumentar, né? Então aqui nós temos a letra P, né? A letra P aqui nessa frase, pen irbe. Então a letra P, né? Ela faltou um dagueche aqui, depois eu coloco para vocês, mas aqui nós estamos representando a letra P. E no verso seguinte, né, a gente vai ver que Adonai toma partido do povo, Adonai vai de encontro ao faraó, né, e mostra para o faraó que ele está errado. Como que Adonai faz isso? Adonai retira esse dente, né? Retira esse dente do faraó, essa fala do faraó, esse poder de fala do faraó, e transforma numa letra Kaf, né? Numa letra que é uma letra que traz aqui no verso 12 do capítulo 1 de Shemot, né? Do capítulo 1 de Shemot, nós temos aqui, então, a reação, né? O faraó queria que o povo ficasse no cativeiro e que fosse impedido que as parteiras matassem as crianças e se jogassem as crianças no rio, mas nós temos
é que o Eterno age e o Eterno diz: Vekasher Ihanu Oto Ken Irbe, ou seja, a mesma a mesma palavra que nós temos aqui, penirbe, nós temos ken irve, ou seja, a letra P foi transferida para uma letra kaf, né? Então, onde nós tínhamos um penirbe, o medo deles crescerem aqui, quanto mais havia esse medo, quanto mais o faraó agia contra o povo do povo hebreu, mais o povo crescia, né? Quem irbe verren if e pro e frots vaiakutsu bine Israel. Quanto mais o povo era oprimido, mais ele se multiplicava, crescia e ficaram com medo dos filhos de Israel, ou seja, os egípcios então passaram a temer mais e mais o povo de Israel, os filhos de Israel, os Bnei Israel, né, o povo de Israel. Então nós vemos aqui que o Eterno agiu e mudou a letra P para uma letra Kaf, né, para uma letra que mostra aí um aconchego, uma palma, um útero, né, um útero que produziu mais e mais, as mulheres produziram mais e mais filhos, né? Cresceu a população graças a essa mudança da palavra do faraó para a ação do Eterno, né? Então o Eterno agiu contra o faraó. E é interessante a gente notar a palavra parou, né? Faraó, né? Faraó, ela é escrita dessa forma, uma antítese à palavra pesar, né? Você vê aqui que nós temos uma fei, e aqui nós temos uma P, né? Nós temos uma letra suave e uma letra dura, a ação dura do Eterno sobre o faraó. E essas duas palavras, elas são duas palavras que são uma é a antítese da outra. Por quê? Porque parou, a gente pode separar como P, Ra, a boca má, P, Ra, né? P, boca, Ra, má, a boca má. Então, tudo que o faraó fazia era falar mal do Eterno, falar mal de tudo, de todas as maravilhas que o Eterno fazia para o povo de Israel, que eram vistas como pragas para o povo do Egito, né? O faraó manteve o seu coração duro por vários motivos que nós já estudamos no livro de Shemot, né? Todos os momentos em que eram apresentadas maravilhas, o faraó, ele falava mal, ele endurecia o seu coração, ele não permitia. E aí vem justamente a palavra Pessar, né? No auge de todas as maravilhas ocorre Pessar. Pessar é a boca que fala, a boca fala, Pessar, a boca fala, ou seja, fala das maravilhas do Eterno. É essa a determinação que o Eterno dá para essa festa, nessa festa de Pessah, é você lembrar de todas as maravilhas que aconteceram no Egito, lembrar de tudo que o Eterno mostrou para o seu povo no Egito, de como o Eterno retirou o povo, levantou aquele povo da terra do Egito, né, e levou para a liberdade com o braço estendido. Então, ele nos determinou que em toda a festa de Pêssar a gente lembre dessa situação, que a gente comunique, que a gente fale sobre essas maravilhas. Então, nós temos aí essas duas palavras, uma antítese da outra, uma a boca má e a outra a boca que fala, uma que fala contra o Eterno, né, a boca má que fala contra o Eterno, né, que endurece o seu coração para o Eterno, e a boca que fala das maravilhas do Eterno. Então, aqui a gente tem essas duas formas da letra P e da letra F, no momento mostrando aí os dois significados, a boca ruim e a boca boa, a boca má e a boca boa, a boca que fala mal e a boca que fala bem, né? Então, nós temos que alargar nossa voz para que o Eterno coloque nela as palavras, né? As palavras que vão sair da nossa boca.
Então, a palavra P, a comunicação que todo ser humano é capaz, todo ser humano é capaz de se comunicar, de expressar aquilo que aprende com a sua boca, né? Ele precisa, então, ter todas as informações, ele precisa observar, ele precisa ver o mundo à sua volta para depois comunicar isso para aqueles que o cercam. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem muitas pessoas que falam sem pensar, não analisam, não estudam, não aprendem, não veem, não ouvem as palavras do Eterno e falam qualquer coisa, emitem qualquer som, ensina tudo errado, né? Ou seja, aquela pessoa que não está comunicando, né? Então é importante que a gente deixe de ser esse tipo de pessoa, que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente observe o mundo e medite sobre isso e só então fale, só então comunique, né? Porque com palavras boas a gente pode elevar as outras pessoas. Quando você ensina a Torá, você eleva as outras pessoas. Quando você fala bem, você eleva aquela pessoa. Mas se a pessoa mantém fofoca, se a pessoa fala mal, se a pessoa fala coisas ruins do seu próximo, ela prejudica aquela pessoa, ela faz mal àquela pessoa, ela é como um fogo que queima toda uma floresta, ela se espalha, ela aumenta, ela se torna incontrolável. Então, evite, né, evite, tire da sua vida essa palavra ruim, essa boca ruim, a lachon hará da sua vida, né? Isso é, né? Isso é muito ruim, é uma das piores transgressões que o Eterno considera, né? Criou um mandamento, né? Criou um mandamento para isso, né? O 9º mandamento é justamente você não falar mal do teu próximo, né? Não falar mal das pessoas que estão à sua volta, não falar mal de ninguém. Então nós não devemos usar a nossa boca para caluniar, para desvalorizar o próximo. Evite sempre criticar, evite falar mal de alguém para outros. Se você tem alguma coisa contra alguém, se você precisa falar alguma coisa contra alguém, resolver alguma situação, fale diretamente com ela e só com ela. Resolva isso entre vocês, né? E não espalhe notícias ruins, né? Não faça testemunho de mentira. Lotarne vereahá et shaker. Não farás testemunho de mentira. É o nono pronunciamento, a 9ª palavra do Eterno. Então, você fale sempre bem do seu próximo, fale sempre bem para o seu próximo. Se você não tem nada a falar, não fale, não comente, não espalhe notícias ruins sobre o teu próximo, né? Restrinja-se a somente falar bem, ou então não fale nada, né? Não fale nada, porque é nesse momento que você não tem nada para falar, não fale para não prejudicar a imagem do teu próximo. Porque quando você agride o teu próximo, você está agredindo o Criador, né? Quando alguém fala mal do teu filho, você não gosta. O teu filho pode ter lá milhões de problemas, ser uma criança com dificuldades, ou seja, uma criança levada, uma criança que causa muitos problemas, mas você não aceita que ninguém fale mal dele para você. Você corrige, você educa, você toma as atitudes necessárias para educar aquela criança, mas você não permite que ninguém faça isso com o teu filho. E assim é o Eterno. Quando você fala mal do teu próximo, que é criação do Eterno, o Eterno não gosta, você está agredindo ao Eterno. Deixe que ele vai julgar, deixe que ele vai educar, deixe que ele vá tomar as medidas necessárias para a correção daquela pessoa. E também o oposto, né? Quando você elogia, quem meu filho beija, minha boca adoça. Quando você elogia o filho de alguém, quando você elogia o filho de alguém para um pai, para uma mãe, é que eles se tornam maravilhados, se tornam agradecidos a você por tal gesto. E assim é com o Eterno, né? Quando você agrada ao teu próximo, você está agradando ao Eterno, você está agradando ao Criador, você está agradando àquele que criou tudo e colocou tudo
à nossa volta. Então, não ao Lashon Hará, né? Tire isso da sua mente, né? Comunicação de qualquer coisa que não seja agradável para o teu próximo, você retire. Quando a gente fala mal de qualquer pessoa, a gente está agredindo três pessoas: aquele que fala, aquele que ouve e aquele de quem se falou. Né? Todas essas pessoas estão sendo prejudicadas nesse momento. Então, evite a Lashon Hará, retire da sua vida a Lashon Hará. Não faça como Miriam, não fale mal de ninguém, não fale mal, porque o Eterno vai tomar as providências necessárias sobre você. Então, quando você agride o teu próximo, você está agredindo ao Criador e ele tomará as atitudes, né? Tomará as providências necessárias para fazer essa correção. No livro de Provérbios, nós temos um ensinamento muito grande nos trazido pelo Shlomo HaMelech, filho do rei Davi, que nos traz no livro de Provérbios muitos provérbios que se aplicam ao nosso dia a dia, à nossa vida. E nós temos dois versos no capítulo 10, nós temos dois versos que nos trazem um bom ensinamento sobre a nossa boca, sobre o nosso falar, sobre a nossa comunicação. O primeiro diz o seguinte: Pitzadik yanuv ha-chokhmah, ulshon tapurhot tikaret. A boca tzadik do justo produz chokhmah, produz sabedoria, mas a língua, o lishon, a boca, a língua, lishon, a língua da perversidade será desarraigada, né? Será lançada, será cortada, será eliminada. Então, nós temos também o segundo verso, né? O verso 32, que diz: Sifte tzadik yedum hatson upi rechaim tapurot, ou seja, os lábios do justo escolhe hatson, escolhe o que agrada, mas a boca dos ímpios é perversa. Então, a boca do justo produz sabedoria, os lábios do justo escolhem o que lhe agrada. O justo é aquele que segue os ensinamentos do Eterno, pratica os ensinamentos do Eterno, que ama ao Eterno. Né? Ele escolhe entre o bem e o mal, ele escolhe o que é correto, ele busca a sabedoria. Mas aquele que tem a língua ruim, né? Aquele que é perverso, aquele que é ímpio, ou seja, aquele que é contra o ensinamento da Torá, aquele que é contra os ensinamentos do Eterno, esse tem a boca perversa. Né? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio é aquele que fala mal da Torá, é o paró, é o faraó que fala mal dos ensinamentos do Eterno, das maravilhas do Eterno. E o sábio é aquele que alarga a sua boca para falar do Eterno, para transmitir a mensagem do Eterno, para transmitir o ensinamento do Eterno, para fazer bem ao seu próximo. Né? Então, é isso o que a gente deve sempre buscar, né? Buscar a sabedoria, buscar transmitir com a nossa boca somente palavras que agradam ao Eterno, palavras que são as palavras que elevam o teu próximo. Né? Porque a palavra tem poder. Né? Quando você se dedica ao estudo da Torá, ao estudo dos ensinamentos do Eterno, a palavra vem à tua boca. Né? Muitas vezes, quando a gente prepara um shiur como este aqui, que a gente estuda, que a gente busca material, que a gente faz os slides, que a gente estuda o que vai dizer, muitas vezes preparando essa aula de 1 hora, eu levo aí às vezes 1 semana ou mais estudando, né, juntando com tudo que eu já aprendi na minha vida. Então é um estudo que requer
muita dedicação, muito aprofundamento naquilo que a gente vai falar, medir as palavras, às vezes acorda à noite pensando no que vai se dizer, no que se vai falar, mas na hora que a gente fala, muitas vezes, a gente fala palavras que não pensou antes, né? Palavras que não foram, que não estavam em nosso pensamento. Por quê? Porque essas palavras saem da nossa boca, do nosso entendimento, da sabedoria que nos foi dada pelo Eterno, né? Por quê? Porque nós estamos falando do Eterno e essa palavra vem, né? Isso acontece com todos os professores, né? Todos os Mourinho aqui do canal preparam um material e quando fala percebe que falou algo que nem havia pensado, que nem havia raciocinado. A gente aprende muito quando ensina justamente por isso, né? Porque o nosso envolvimento chega num nível muito profundo que a gente passa, né, a perceber no coração, receber no coração os ensinamentos do Eterno. Então, por isso que a gente sempre diz, abre o teu coração para ouvir as palavras do Eterno. Então, porque a palavra engendra o pensamento, a palavra, quando ela sai, ela faz com que o teu pensamento se modifique, o teu pensamento se aprofunde. Então, nós passamos por isso, né? Nós passamos por isso quando a gente está num lugar, né, e não fala nada, a gente passa a impressão de que ou é um sábio ou é um idiota, né? Então ninguém sabe. Se você não tem nada para falar, fique quieto, porque se você falar, você vai demonstrar se é um sábio ou se é o idiota, né? Então você deve sempre manter, né, manter o silêncio, porque ao falar você revela algo de si mesmo, você revela o que você está dizendo e o que você está ocultando, né? Então, quando você fala, você está mostrando para a pessoa se é um sábio ou se é um idiota, porque informações incorretas podem estar saindo, né? Então, a palavra tem esse poder, por isso que é preciso estudar, por isso que é preciso se aprofundar nos estudos, no aprendizado, para poder se comunicar, né? O silêncio é muito importante dentro da comunicação, né? É muito importante que a gente se mantenha em silêncio. Nós vemos isso na música, né? A música, ela tem notas, tem sons, mas uma música ela tem também silêncio, né? Entre sons você tem que ter intervalos sem sons, e esses intervalos sem sons são tão importantes quanto os intervalos com som, né? Quem lida com música sabe muito bem disso, né? Um grande músico, ele sabe utilizar muito o silêncio e o som para comunicar aquela informação que ele está passando, né? Então a boca P é uma boca, a letra P é uma boca aberta que está guardando algo em seu interior, ou seja, a palavra, o som, né, o daguesh que vai sair. Então, o silêncio é importante, porque se a palavra é prata, né, se a palavra tem um valor, o silêncio é ouro, o silêncio tem um valor muito maior, o silêncio tem o valor do ouro, né, do ouro que é ligado ao Eterno. Mas discutimos um pouquinho sobre prata e ouro quando estudamos a porção Trumá, né, porção Trumá na Parashá Shavua. Se você não assistiu, está disponível aqui no canal. Você ouça, que você vai ter muito significado sobre o ouro e sobre a prata, né? E lembre-se sempre que Adonai está no silêncio. Nós vemos isso numa passagem de Melahim Aleph, né, 1 Reis, no verso 19, capítulo 11, quando o profeta Elias está acossado pelo rei Ahab, né? O rei Ahab estava perseguindo Elias, Elias foge e o Eterno diz a ele: vá para o Sinai, né? Lá eu vou me revelar a você. E Elias vai então ao monte Sinai e o Eterno diz a ele: coloque-se no monte ante a face de Adonai. Passou Adonai e um grande e forte vento fendia as rochas, né, e quebrava as rochas diante de Adonai, e Adonai não estava no vento, o vento não era Adonai. Depois do vento, um estrondo de trovões, e Adonai não estava nesse estrondo, e depois do estrondo veio um fogo, né, porém Adonai não estava no fogo, e depois do fogo veio um silêncio, e aí Adonai se manifestou, né? Então Adonai está no silêncio.
Mantenha-se silencioso quando você não tem nada a dizer. Estude, né? Aprenda, observe todos os ensinamentos do Eterno e manifeste esses ensinamentos. Afaste-se da Lashon Hará, afaste-se da língua do mal, afaste-se da língua que fala sem pensar, né? Que fala apenas para prejudicar, para caluniar o seu próximo. Né? Lembre-se do Salmo 81, que nós acabamos de ler. Eu sou Adonai teu Elohim, que te ergueu da terra de Mitzrayim. Alarga a tua boca e te satisfarei. Né? Mantenha-se conectado com o Eterno. Shalom, shalom. Espero que você tenha aprendido algumas coisas sobre a letra T e sobre a importância da comunicação correta, da importância de falar sempre as maravilhas do Eterno e se afastar da idolatria, e se afastar da Lashon Hará. Né? Quero agora passar para vocês, né? Os estudos da semana aqui do canal. Se você é novo aqui no canal, saiba que nós temos estudos todos os dias da semana, começando no domingo às 5 horas da tarde, com os Entendes Tu que lês, ou seja, respostas a dúvidas de muitos irmãos que mandam dúvidas das suas leituras da Escritura, dúvidas que são esclarecidas todo domingo pelo Moré Leniel Oliveira. Depois nós temos às 19h30, ainda no domingo, o estudo da Haftará da semana, dos profetas da semana, com o Moré Marcos Aurélio. Na segunda-feira nós temos uma análise dos escritos, né, os Ketuvim, né, que são os escritos que são trazidos depois dos profetas. Logo depois dos profetas nós temos vários livros que também explicam a Torá, trazida por vários personagens dentro de toda a história, que nos explicam a Torá, trazendo exemplos práticos, né? E o Moré Márcio Alencar traz isso de uma forma bem gostosa, aliando a arte, aliando todo o conhecimento da arte, todo o ensinamento que vem através da arte. Às terças-feiras nós temos o momento do hebraico, o estudo, falando sobre o alfabeto, falando sobre as palavras, sobre a construção das palavras, dos versos, né, trazendo aí detalhes de partes da escritura, explicando, né, toda a gramática, explicando a formação das palavras, o sentido de cada palavra, a análise de cada palavra, e ainda trazendo um contexto histórico para você entender mais e mais cada passagem da Escritura. Às quartas-feiras nós temos com o Moré Haimson um estudo dos atos dos emissários, né, dos atos dos Talmidim de Yeshua, que trouxeram vários ensinamentos, né, e deixaram registrados vários ensinamentos após a morte e ressurreição de Yeshua. Às quintas-feiras, se o Eterno permitir, vamos continuar trazendo o estudo do pedacinho da Torá, né? Estamos aqui a 5 letras para terminar esse estudo, e vamos então a cada semana trazendo uma nova letra. Ainda temos um estudo a ser lançado, que já está pronto, mas aguardando apenas a definição de uma data para ele iniciar, que é a sua Torá, a minha inspiração, com a Morá quer se afastar diretamente da Noruega, que também traz no sábado, às 14 horas, o estudo da porção da semana, da Parashá Shavua, fazendo um resumo de toda a Parashá em 1 hora e meia, né, durante a apresentação, durante a discussão que nós começamos na sexta-feira, né, após o pôr do sol do Shabat. Né, nós estudamos a Parashá Shavua em três momentos, né, na sexta após o pôr do sol, sábado pela manhã e no sábado tarde. E todo o material que a gente produz você encontra no canal, no canal do Telegram, né? Você tem aqui esse QR Code para acessar
todo o material, seja os atuais ou seja materiais de, acredito, de mais de um ano atrás, que nós estamos com esse canal, com todo o material está lá disponível para você baixar, estudar, né, e ensinar aqueles que te cercam. Shalom, shalom. Vou colocar para vocês, né, o Salmo 01, né? Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, esse salmo é maravilhoso e fala justamente da comunicação, né, da letra P, aquele que ouve a palavra do Eterno, aquele que se dedica à palavra do Eterno, aquele que se dedica a comunicar a palavra do Eterno. Shalom, shalom, até e nos encontramos no Shabat. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתוב הפגל מאי אתם תהיו איתי ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך שטוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים יודע דשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושל עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה. קיה של כתוב לפגל מאי אתם תהיו איתי ביתו ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח. לכם הרשעים כי כמוך השם טוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט
חטאים ועדת צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יודע דשאים